A sociedade moderna tem uma obsessão muito curiosa. Desde cedo, a gente é ensinado a medir uma boa vida pela intensidade das nossas emoções. Se não estamos sentindo uma alegria avassaladora ou uma empolgação constante, logo bate aquela sensação de que tem algo terrivelmente errado com as nossas escolhas, né? Mas hoje, a gente vai passar por uma mudança profunda de perspectiva. Vamos descobrir por que depender de picos emocionais temporários pode, na verdade, ser a receita certa para a insatisfação e por que construir alicerces lógicos e inabaláveis é o verdadeiro segredo para maximizar o potencial humano com constância e muita resiliência. Para começar, a gente precisa questionar um dos maiores clichês da cultura pop. Quem nunca ouviu aquele famoso conselho, trabalhe com o que ama e nunca mais terá que trabalhar um dia na vida? Essa narrativa cultural está tão enraizada que raramente a gente para analisar. Mas e se basear as maiores decisões da vida em um sentimento intenso e passageiro for uma grande armadilha? E se essa busca incessante pela paixão for exatamente o que nos impede de alcançar a verdadeira realização? Todo esse nosso embasamento de hoje vem direto dos ensaios brilhantes da Brianna Wiest, no livro 101 Ensaios que Mudarão Sua Forma de Pensar. O material original faz um trabalho fascinante ao desconstruir o mito da paixão. Através de uma análise psicológica muito rica, a autora expõe como a gente foi treinado a valorizar a emoção acima da razão e como inverter essa lógica pode, de forma totalmente contraintuitiva, nos levar a uma vida muito mais plena. E o primeiro passo é justamente entender o mito da paixão, essa falsa bússola que tem guiado tanta gente por aí. A nossa geração cresceu ouvindo que a paixão é a resposta mágica para o sucesso e que se ela sumir, pronto, estamos no caminho errado. Mas a realidade da nossa mente é bem diferente dessa fantasia toda. Quando a gente tenta viver só pelo que sente, é muito fácil cair em algumas armadilhas subconscientes terríveis. A gente extrapola o momento presente, achando que um único dia ruim significa que a vida inteira é um fracasso. A gente cria crises desnecessárias só pelo medo de encarar a vida real, usando o drama como uma rota de fuga para não ficar vulnerável. A gente confunde sentimentos ruins temporários com verdades absolutas e muitas vezes acaba agindo a partir de um espaço de pura escassez, tentando preencher buracos internos com estímulos do lado de fora. O que nos leva direto para a armadilha das emoções e como acabamos virando reféns dos nossos próprios humores. É por isso que fundamentar a existência inteira só na paixão é literalmente construir um castelo na areia. O cérebro simplesmente não consegue prever o que vai trazer felicidade lá na frente. As emoções mudam toda hora. Fica muito claro o contraste entre essas duas visões de mundo. A narrativa da paixão diz pra gente buscar os sonhos mais loucos, o que, ironicamente, mantém as pessoas num estado constante de insuficiência, sempre sentindo que a vida real é pouco. Já a narrativa da lógica nos diz para buscar uma vida que maximize o nosso potencial verdadeiro, focando em construir o que é real e sustentável. E aqui a gente chega numa redefinição essencial, e confesso que até um pouco chocante. A paixão, no fundo, é um apego. É aquele desejo desesperado de continuar sentindo uma única coisa boa o tempo todo, custe o que custar. Muitas vezes, a paixão é só a saída mais fácil. É o atalho que a gente tenta pegar para evitar o trabalho duro, as falhas e o sofrimento que, querendo ou não, fazem parte da condição humana. É uma busca cega, baseada no ego, e que, sozinha, não dá conta de sustentar a realidade da vida adulta. Pensa na seguinte metáfora, que é o ponto crucial aqui. A paixão é só a faísca que acende o fogo, mas o propósito é a lenha que mantém ele queimando a noite toda. A paixão tem o seu lugar, claro. Ela é uma forma de viajar, não destino em si. Ela traz aquela empolgação do começo, mas faíscas se apagam rápido. O propósito, que é fundamentado na lógica e na ação de todo dia, é a lenha grossa que vai sustentar o fogo quando vier a escuridão e o frio. Nenhuma faísca sobrevive muito tempo sem lenha. E é exatamente assim que a lógica entra em cena para maximizar o nosso potencial, servindo como a verdadeira bússola da realidade. A cultura pop adora pintar a lógica como algo frio, sem graça ou robótico, mas isso é um erro gigante. Em vez de ficar refém de picos de estresse ou de euforia, a lógica é exatamente a ferramenta que desmonta a emoção irracional. Pessoas lógicas vivem muito melhor porque têm a capacidade de trazer consciência para o momento presente. Elas avaliam as causas profundas dos problemas em vez de só reagir no susto aos sintomas. A lógica não apaga a emoção. Ela contextualiza, unindo os nossos desejos à realidade objetiva e colocando o propósito de longo prazo em primeiro lugar. Vamos aplicar isso numa coisa que todo mundo conhece bem: os relacionamentos. Quando a principal crença é de que a paixão é a definição absoluta do amor, a relação fica inteiramente pendurada em um pico hormonal. E quando esse pico inevitavelmente diminui, surge aquela indecisão constante e a falsa ideia de que o amor acabou.
A lógica, por outro lado, baseia o relacionamento num propósito a longo prazo, no compromisso e na conexão de verdade, entendendo que o amor também é uma escolha diária e muito consciente. E para manter as coisas consistentes no dia a dia, a gente precisa falar sobre o poder da rotina e os hábitos que nos libertam. Tem muita gente que acha a rotina algo entediante, né? Mas a gente precisa ressignificar isso com urgência. Longe de ser uma prisão, um padrão consistente de hábitos é exatamente o que cria a nossa segurança psicológica. A rotina avisa para o nosso cérebro subconsciente que está tudo bem, que estamos em paz. Sabendo o que vai acontecer, a rotina literalmente desliga aqueles nossos instintos primitivos de luta ou fuga. Lá na infância, a rotina dava segurança. Agora, na vida adulta, ela nos dá propósito e reafirma todo dia as nossas melhores decisões. Olha como o caminho até a maestria mostra algo incrível. Tudo começa com um esforço cognitivo pesado, onde a tarefa parece difícil demais. Mas aí, com os movimentos diários e repetitivos, o cérebro vai relaxando. O medo daquele desconhecido é desativado. E é nesse momento que a mágica acontece e a gente atinge o famoso flow, aquele estado de presença automática onde a gente se perde na atividade sem ansiedade nenhuma. E o detalhe é impossível chegar nesse fluxo sem a disciplina da rotina. Dá para ver fisicamente como a rotina molda a nossa mente. Uma mente indomada é como um campo minado. Sem controle, qualquer medo passageiro ou impulso convence alguém a jogar fora anos de trabalho por um confortezinho imediato. Já a mente regulada não se deixa levar assim. As decisões conscientes tomadas com antecedência é que ditam as regras do dia, garantindo que as distrações de curto prazo não destruam os grandes objetivos de longo prazo. E o objetivo final de tudo isso é justamente construir esses alicerces inabaláveis. É aqui que entra a inteligência emocional. Para sustentar essa estrutura, a gente precisa desenvolver o que os ensaios apontam como o nosso traço mais poderoso. Pessoas que constroem vidas melhores têm hábitos emocionais muito bem definidos. Elas não saem acreditando que todo sentimento significa uma mensagem profunda. Às vezes, uma ansiedade é só falta de sono mesmo. Elas não se sentem diminuídas na hora de admitir um erro. E o mais importante, a compostura delas não vem de fingir que não tem sentimentos, e sim da capacidade de sentir tudo plenamente e gerenciar essas emoções sem deixar que elas assumam o volante das decisões. Além disso, não se apegam a um único resultado, porque entendem que até os desvios ensinam algo valioso. A forma mais elevada de realização não vem do prazer imediato, de comprar algo novo ou do pico daquela paixão recente. A felicidade que vem da excelência é puro trabalho de resiliência emocional. É construir a própria identidade ali, no esforço diário. É acordar e continuar fazendo o que precisa ser feito, escrevendo, treinando, trabalhando, mesmo quando não tem nenhuma motivação mágica no ar. Essa felicidade é medida, deliberada e, acima de qualquer coisa, é consistente. Então, a gente chega numa encruzilhada de pensamento bem interessante. Trocar aquelas emoções fugazes por um alicerce lógico não é abrir mão da alegria da vida. É garantir que ela consiga sobreviver às tempestades. Uma boa vida não é movida apenas à paixão o tempo todo. Na sua essência, ela é guiada por um propósito. A grande reflexão que fica com a gente hoje é essa. Se as emoções mais impulsivas do momento ditassem o destino, estaríamos construindo um castelo inabalável de pedra ou só mais um castelo de areia que a próxima onda com certeza vai levar?